E antes que você se desespere ou leve a sua máquina para um técnico, esse tipo de coisa, é importante que você saiba como proceder para tentar resolver esse problema antes de tomar essa decisão que é mais, digamos assim, é uma decisão que demanda mais movimentação, ou seja, que pode inclusive te parar, né? Te fazer perder um pouco de tempo em relação ao uso da máquina. Esses problemas, eles costumam acontecer. Às vezes a gente pode evitar, às vezes não. Uma forma bem simples de evitar a maior parte desses problemas é, com frequência, fazer a limpeza e lubrificação da tua máquina. É um procedimento muito simples, onde a gente remove coisas como caixa de bobina, essas placas todas, e remove a poeira da máquina para depois encaixar tudo de novo e voltar a usar a máquina. Nesse tipo de procedimento, a gente também costuma usar um óleo lubrificante. E uma boa forma de descobrir como fazer isso da maneira certa na tua máquina é buscando o teu manual. Mas, de todo modo, eu vou deixar algumas referências, alguns vídeos que te auxiliam nesse processo. Então, vamos começar a falar sobre quais são esses possíveis problemas que você pode enfrentar. O primeiro deles é a quebra de linha. Se você enfrenta quebra de linha, tanto de cima quanto de baixo, isso não é um sinal de que a tua máquina parou de funcionar de modo algum, mas ela vai precisar de uma interferência. Então, quebra de linha, quebra de agulha, linha embolando, pular os pontos ou os pontos estarem muito soltos, franzir a costura ou a máquina ficar com barulho estranho, esses são sinais de que você precisa ou reconfigurar alguma coisa ou que você não fez corretamente alguma coisa. Em outros casos, dependendo do tempo que você tenha passado usando a sua máquina, esse tipo de coisa também pode acontecer. Então não depende, não está totalmente relacionado como você manuseou a máquina, mas também com o tempo que você está usando ela e inclusive se ela está limpa ou não, né? Está limpa o suficiente ou não. A sujeira, vocês podem não saber, mas a sujeira, ela pode interferir na passagem da linha e se ela fizer isso, a gente pode acabar tendo um desses problemas, como eu falei aqui, como a quebra de linha, a quebra, a linha embolar, esse tipo de coisa. E algumas vezes até travar. Existem alguns momentos que a máquina pode chegar a travar mesmo a costura e não ir à frente. É como se as linhas tivessem ficado presas ali na tua caixa de bobina. E isso tem a ver com o fato da caixa de bobina ter saído do lugar e ter se movimentado de uma forma que não deveria. Essas coisas acontecem por causa da sujeira também. Mas outra forma de lidar com isso, e que eu acredito que seja um procedimento padrão, você percebeu algum desses problemas que eu te citei aqui, e aí você pode tomar essas decisões de fazer essas verificações. A primeira é revisar a passagem de linha na tua máquina. Isso é muito importante, porque mesmo que você tenha feito a passagem corretamente, se você estiver manuseando a máquina, como eu te falei, se estiver manuseando há muito tempo, ela pode acabar saindo do lugar, alguma coisa sair do lugar, e isso dificulta a costura. E aí causa o rompimento de linha, pode causar essa questão de embolar. Então, a primeira coisa que você deve fazer é revisar essa passagem de linha. Uma outra forma de resolver esses problemas é verificar a tensão, principalmente se o problema tem a ver com os ponto solto, ou então ponto pulando, esse tipo de coisa, você pode verificar a tensão da sua máquina e regular ela conforme a gente aprendeu na aula anterior, usando aquela técnica. Se a linha de cima estiver aparecendo atrás, então você aumenta. Se a linha de trás estiver aparecendo na frente, você diminui a tensão da sua máquina. Outra coisa que pode também acabar causando esses problemas é a agulha velha ou agulha danificada de alguma forma.
Boa parte das vezes a nossa agulha quebra quando ela não aguenta mais, né? Mas isso nem sempre acontece. Às vezes ela simplesmente já passou do limite de uso dela e ela vai começar a te dar alguns sinais. Esses sinais podem ser pular o ponto, pode ser um barulho estranho na máquina, uma certa dificuldade em fazer a costura. Então, você tem que estar atento a essas coisas. E lembrar que o uso da tua agulha na máquina de costura, ele tem um tempo limitado. Então, você precisa, pelo menos, se você costura com muita frequência, pelo menos uma vez por semana ou a cada 2 semanas, verificar a troca da sua agulha, se ela não sofrer nenhum dano antes disso. Mas sim, além da agulha poder estar danificada, também tem a possibilidade de você ter colocado ela da maneira incorreta. E isso não tem nada demais. Às vezes a gente pode vir a colocar a agulha da forma errada. É só fazer uma revisão, tirar a agulha e colocar de novo e pronto. E verificar, né, se melhorou aquele problema ou não. E por último, a última coisa que pode acabar causando esse tipo de problema é a linha presa. Às vezes, ou muitas vezes, acontece de a tua linha não tá saindo, não tá fluindo da maneira correta do carretel. Ela não sai com tanta facilidade e isso pode dar algum problema na hora de costurar, porque a máquina meio que vai estar forçando a linha a vir. Isso não é o ideal e a gente costuma conseguir perceber com facilidade quando está costurando, porque a máquina vai fazer um barulho estranho nesse momento. Ela também pode não andar na mesma frequência, né? Ela vai meio que ficar pausando a costura. Então, esse pode ser um problema que você venha a perceber, que a linha está presa. E só para recapitular aqui, né, como eu te falei, os problemas que são um tanto comuns de acontecer na costura são da tua linha quebrar, da tua agulha quebrar, da linha embolar, de pular pontos, pontos soltos, franzidos ou a máquina barulhenta. Esses problemas, de modo geral, eles não devem, o que eu quero ressaltar aqui é que eles não devem ser um alarde muito grande para ti, ao ponto de tu ter que ir no técnico. Antes de fazer isso, por favor, verifique todos esses outros pontos que eu te falei aqui, que são a passagem de linha, a colocação da agulha, ver se a agulha não está velha ou danificada, verificar a tensão da tua máquina e também verificar se a linha não está presa em algum lugar das passagens. Esses são procedimentos muito importantes de você sempre estar fazendo na máquina. E eles com certeza vão te auxiliar muito a evitar ter que ficar o tempo todo indo num técnico para ver o que é que tem de errado com a tua máquina. Além disso, como eu também te disse, a limpeza da tua máquina, fazer esse tipo de procedimento de limpeza da tua máquina com frequência, também pode ajudar a evitar que esses problemas aconteçam tanto, né? E só para reforçar, eu queria te falar que eu tenho a minha máquina há mais ou menos uns 3 anos e nunca foi necessário levar ela em um técnico. Eu não lembro de nenhuma vez que eu tenha tido a necessidade de fazer isso. É certo de que quando eu não conhecia ela, eu meio que me desesperava, mas em algum momento eu tomei a decisão de pesquisar mais, de usar o manual dela como auxílio e acabei descobrindo que muitas coisas eu poderia fazer em casa. Então, eu consegui manter ela em pleno funcionamento e eu acredito que até prolongar a vida dela, a vida útil da minha máquina, só mantendo esse processo de fazer uma limpeza, de fazer lubrificação e toda vez que eu tenho algum problema, eu venho e vou fazendo esses testes. Eu repasso a linha, troco a agulha, verifico a tensão da máquina, vejo se não tem nada preso, porque isso, na maioria das vezes, é o causador desses problemas. Então, era mais ou menos isso que eu queria que eu quero que vocês entendam, que não precisa de desespero. Se a máquina está fazendo alguma coisa que não deve, né? Alguma coisa está saindo de modo incorreto, como
como a gente deve proceder? É revisando todas essas partes, porque tudo isso influencia no bom funcionamento da nossa máquina, certo? Então, eu fico por aqui, e aqui também a gente encerra esse assunto relacionado a conhecer a nossa máquina de costura, e vamos passar para os próximos instrumentos.